Olá, estamos aqui de novo, eu sou o Shot, no ConTI Tudo. E hoje nós vamos conversar aqui com o apoio da Magna TI, empresa especializada em locação de computadores de performance. Vamos conversar com Márcia Aguiar, subsecretário de Tecnologia de Informação da Prefeitura de Sete Lagoas. Um dia muito especial porque é o nosso primeiro convidado do setor público. Márcio, seja bem-vindo. Que bom, meu amigo. Primeiro do setor público? Primeiro do setor todo. Então, para seguir a tradição, Márcio, conte tudo. É interessante. Acho que eu vou começar lá do início, viu, Short? Vou colocar aquela nossa experiência, né? A nossa experiência Conta lá. Como você assumiu a cadeira da Prefeitura de Sete Lagoas, nossa queridinha. Nossa queridinha Sete Lagoas. Em 2020, eu recebi um convite para assumir a Secretaria de Tecnologia lá em Sete Lagoas. E com 20 dias que eu estava na cadeira, o meu amigo aqui, Short, ele bloqueou o nosso data center, que era contratado lá da empresa dele. Tinha 6 meses que não pagavam o Short lá, né? Fora uma outra dívida para trás lá, que também já estava a sumir de vista, né? E eu me lembro que o nosso diálogo foi bem interessante. Eu liguei para ele, consegui o telefone dele, liguei para ele, me atendeu. E eu falei, olha, Short, eu tô vindo da iniciativa privada, tô chegando aqui agora, tô querendo organizar a casa. Eu te garanto que eu vou te pagar. E ele virou pra mim e falou assim, olha, a sua garantia, você tira o dinheiro da sua conta e põe na minha. Mas aí ele desabafou comigo, né? Todas as agrúrias que ele estava tendo lá com relação à administração anterior, né? Teve alguns problemas. E aí eu falei, não, rapaz, eu vou realmente resolver isso aí, eu vou pagar esse débito aí que tá atrasado. E eu me lembro que ele falou assim, olha, eu te dou um conselho, sai daí logo antes que você queima seu currículo, né? E eu, aquele mineirinho bobinho, né, falei, ô, rapaz, eu na verdade, eu não quero queimar meu currículo, não, eu quero deixar um legado aqui na cidade. E aí ele foi acalmando, né, já tinha xingado bastante, e ele falou assim comigo, ó, são 12:00 agora, você tem até as 16 horas para você fazer o pagamento, eu vou liberar o seu data center aqui agora, se você não me pagar até as 16 horas, eu vou bloquear de novo, a gente só vai falar em juízo. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu pagar o Short lá, aquela dívida, né? De quebra. E ele falou que tinha uma dívida para trás também lá. E eu falei, olha, tem algum BO nessa dívida sua? Ele falou, não, tudo legal, vocês estão me devendo mesmo, não tem rolo nenhum. Eu falei, então me manda os documentos aqui que eu vou fazer reconhecimento de dívida. Eu acho que era algo inédito pro Short, né? As pessoas normalmente não se faziam isso daí, né? E eu lembro que eu consegui fazer esse reconhecimento de dívida e fiz algo melhor. Porque eu vi que existia uma situação bem complicada ali, uma cultura bem ruim da área pública. Eu confesso que vão fazer 4 anos, né? Fez 4 anos que eu estou na área pública e até hoje eu estranho como é que as coisas funcionam, né? E a partir daquele momento eu passei a fazer todos os processos de pagamento. As notas chegavam para mim, eu atestava, pegava a nota, ia no contador geral do município, o cara dava o visto dele, pegava as notas, levava para a tesoureira para fazer os pagamentos. E de lá nunca mais a gente teve esse problema de ficar sem pagar. Uma observação, gente, o Márcio pegou na unha, né, para entender como que o mercado privado às vezes é refém ou da burocracia, ou da má vontade do gestor público, setor público. E uma coisa interessante, Short, que com 6 meses que eu estava lá, e as pessoas do setor público normalmente não gostam de ouvir isso. Mas eu falei para eles, olha, a leitura que eu faço é o seguinte, no setor privado nós somos treinados para dar resultado. E o setor público, vocês são treinados para dar justificativa. A conta não fecha. A conta não fecha. Não fecha. Então era terrível, que eu chegava para o cara e falava, meu amigo, aquele problema lá. Ah, eu mandei o e-mail. Falei, tá, mas e o problema resolveu? Não, mas eu mandei o e-mail. Falei, cara, mas e o problema, cara? Resolveu? Não, mas eu mandei o e-mail. Então, assim, na cabeça, se você fez um ofício, se você fez um e-mail, tirou do seu colo. Se resolveu ou não. Se morrer alguém lá pra frente, não é sua culpa, né? Exatamente. Então, assim, é um negócio muito doido da gente fazer essa gestão, né? E tinha uma outra cultura que era querer gerir tudo, né? E como a gente já veio de um setor onde você preza pelo resultado, pela eficácia, pela eficiência, então eu até brincava que na minha cidade lá são 7 lagoas, até mais, né? São 7 oficiais, e eu falava assim, olha,
a gestão pública é um transatlântico tentando manobrar aqui na Lagoa do Centro. É um negócio de louco. Mal cabe lá dentro, né? Mal cabe lá dentro, mas é os caras tentando fazer essas manobras. Então, realmente é muito complicado. E aí eu comecei a enxergar o quanto é dura a vida de um empresário que se relaciona com o setor público. Na visão aí fora, a maioria acha que há uma promiscuidade, né? Mas não. Ótimo você falar nisso. Na maioria das vezes, o privado, ele é explorado, às vezes até extorquido pelo setor público. É um negócio de louco que a gente vê. Você teve o prazer ou o desprazer de fazer a conta e percebeu que a gente só investiu na cidade, né? Exatamente. Ao longo de mais de 10 anos. Exatamente. E o reconhecimento na prática é sempre quase zero, né? Exatamente. E eu lembro, inclusive, que a dívida que tinha antiga foi uma coisa interessante, que a cidade foi hackeada, os caras pegaram o servidor, os arquivos do servidor local, subiu para a nuvem sem um amparo contratual e você rodou ali, foi mais de 6 meses. Medida de no urgência, vermelho. a gente manteve a cidade no ar para não afetar o cidadão, compadecido. E de resto, né? Ninguém quis pagar, ninguém quis fazer a coisa, né? E aí eu lembro, falei, gente, vamos fazer a coisa certa. Ah, mas não pode fazer. Eu falei, olha, por que não pode? A lei permite que se faça reconhecimento de dívida. É óbvio que isso traz uma responsabilidade maior. É óbvio que um reconhecimento de dívida requer que você aponte culpados. Ó, como eu estava nesse imbróglio, eu falei, para mim não é problema. Vou pegar todo o processo e apontar o que aconteceu. Que você viu que era justo, né? Exatamente, exatamente. Então, a partir dali, as pessoas começaram a perceber que as coisas começaram a mudar. Agora, você tem ideia quantos canos que eu tenho na vida sobre isso? Olha, Rosto, eu imagino que sejam muitos. Apesar da lei de responsabilidade fiscal, apesar da lei, né, a gente ainda tem muito gestor que ele entende que a dívida é do outro, não é do município. Ele entende o seguinte, ó, a dívida é do cara que era o meu antecessor. Você falou bem, né? Eu pegava muito, o pessoal falando assim, a culpa é da Dilma. Não. Se você se candidatou para assumir a posição da Dilma, a culpa é sua. Porque a culpa não é do CPF, é do CNPJ. Exatamente. Né? É do CNPJ, sistema. Exato. É do sistema. Só que é difícil mudar essa cultura. É muito difícil mudar essa cultura. Você quer ver uma outra coisa difícil de mudar a cultura? E que eu arduamente consegui ir mudando e mostrando com eficiência. É a questão que a área pública é incompetente para administrar patrimônio. Ela é incompetente. Isso é um fato, né? Isso é... Não tem jeito. E principalmente as atividades meio. Atividade meio, ela tem que ser terceirizada. Não adianta você querer ter pessoas concursadas mexendo na atividade meio, principalmente na área de tecnologia. É uma loucura. O salário é horrível. Você não consegue trazer um profissional competente para a área pública, a não ser que seja um cargo de confiança, que tenha comissionamento e tudo mais. Mesmo assim, é difícil você encontrar um cara disposto a fazer isso, a não ser que ele queira deixar um legado, né? E aí, nós conseguimos começar a mudar essa cultura. Então, nós começamos a alugar os computadores, alugar impressoras, terceirizar data center, terceirizar a parte de telefonia, os próprios funcionários. Agora, com novo organograma que nós fizemos no final do ano passado, a parte operacional de TI ela vai ser terceirizada. A gente vai ficar só com a gestão. A gestão vai ter lá os seus analistas que são concursados e tudo mais, mas a parte que vai colocar a mão na massa, essa vai ser terceirizada. Brasília já terceiriza há mais de 20 anos, né? Eu não entendo ainda o que alguns locais, algumas cidades ou estados ainda têm essa restrição, se o governo federal já faz isso há mais de 20 anos, né? Eu vou te falar o porquê. A primeira pergunta que me fizeram, quando eu falei que ia terceirizar essas coisas, era o seguinte, mas e se a gente deixar de pagar, eles vão bloquear? Eu falei, mas como é que você entra num negócio já pensando em dar o cano? Pensando em dar o cano. Eu falei, não pode. A área pública ela tem orçamento. Se você já honrar. colocou no orçamento, filho, é pagar. É igual a sua conta de luz, sua conta de água. Se você deixou de pagar, vai cortar. Entrou pro custeio e organiza, né? Normal, entra pro custeio e organiza. E aí eles começaram a perceber que, por exemplo,
cara ficava lá 6 meses sem um mouse, porque não tinha mouse para comprar, porque aí tinha que fazer não sei o que, licitação, aquela burocracia normal. Quando você aluga, meu cara, no dia seguinte a peça é trocada. O equipamento tá lá. Aí as pessoas começam a fazer a seguinte conta. Ah, não, mas se eu for somar aqui o aluguel, no final do ano dá pra me comprar 2 equipamentos. Falei, beleza. Mas no final do ano seu equipamento é obsoleto. Será que você vai conseguir comprar? Será que vai conseguir repor? E o tempo que você ficou parado, esperando manutenção desse equipamento? Isso aí não conta? Tem que contar. Márcio, eu fiz um projeto há alguns anos numa grande secretaria de saúde. Tinha 16 pessoas do Estado à disposição do projeto. No final do contrato eu perguntei, quanto que vocês gastaram para esse projeto? Na cabeça deles era só o meu contrato. Você entendeu? Eles nunca avaliaram que eles colocaram 16 pessoas mais envolvidos em todo o Estado para fazer uma conta, para trabalhar, dedicar, estudar para aquele projeto dar certo. Então, a visão de que a folha não é custo é uma visão muito distorcida do Estado, né? E às vezes isso permite que a morosidade ou a incompetência, a ineficiência, para ser mais assertivo, ela domine, né? Sim. Vou te dar alguns exemplos práticos. No início do ano, eu acumulei o cargo de secretário adjunto de tecnologia, o cargo de superintendente geral de gestão administrativa e financeira da Secretaria de Saúde. E aí, a gente começou a abrir a caixa preta e descobriu algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, abrimos uma gaveta lá, tinha um monte de contas de telefone, conta disso, daquilo, atrasado. Aí, questionar a pessoa. Ah, porque o setor não manda a conta para cá. Eu falei aqui, se você entrar aqui no site, você tira todas as contas. Aí a pessoa falou, não, mas a gente tem que economizar. Eu falei, economizar quanto? A nossa cópia aqui custa 4 centavos. A multa que eu estou pagando nessa conta é R$200. Olha o prejuízo que você está me dando. Então, as pessoas não conseguem fazer essa análise da coisa. Então, é tudo muito difícil, essa cultura. E aí você fica o cara chato, né? Eu tive até um apelido de Posto Ipiranga. Porque, apesar de não ser da minha área, eu acabava me envolvendo nas outras áreas. Eu falei, poxa, não é possível, gente. E, Márcio, quando você paga para olhar, você paga na saúde, a saúde tem dinheiro para tudo, né? Exatamente. Quando a gente entende um pouquinho do dinheiro, de como funciona o financiamento da saúde, é uma sacanagem o que acontece, porque a maioria das coisas é incompetência. Incompetência na gestão do estoque, na gestão do pedido, na gestão do consumo, não é verdade? Exatamente. E a gente vê uma outra situação bem interessante, Jorge. E aí eu acho que isso acontece na maioria das gestões do Brasil inteiro, principalmente na área da saúde. Nós temos profissionais fantásticos, médicos fantásticos, enfermeiros fantásticos, fisioterapeutas fantásticos, mas na sua área. Aí eles pegam esse cara e colocam ele para ser gestor. Ele não é gestor. Ele não foi formado para isso. Então, esse é o grande problema. Eu pego um médico fodão e coloco ele para ser gestor. Meu amigo, a coisa não vai funcionar. A gente vê a conta dos hospitais, a maioria dos hospitais privados são quebrados, né? Só para lembrar que são poucos que têm um saldo positivo. Não vai fechar. Então, esse é um problema sério. A gente coloca pessoas fantásticas, mas no lugar errado, né? E isso é um problema sério. As pessoas, elas têm que reconhecer qual que é a sua capacidade. E aí a gente começa a ver as questões das vaidades, e as pessoas começam a querer ter o poder, mas entrega muito pouco. A gestão é muito complicada. Nas crises da pandemia, pegando esse assunto de saúde, eu acompanhei bastante essas tendas, né, de emergência, esses hospitais emergenciais. E para ter uma UTI, por exemplo, sei lá, precisa de 20 pessoas. Você vai no Brasil inteiro, você não encontra nenhum hospital público que te atende dentro do que a regra precisa, certo? Certo. Por que não cria, então, uma regra intermediária que é o suficiente para salvar vidas, em vez de criar o perfeito? Parece que foi desenhado pelo CRM, pelo Ministério da Saúde, o perfeito. Só que eu nunca entreguei o perfeito. Se eu nunca entreguei o perfeito, por que eu não posso criar, então, uma solução paliativa que entregue melhor para a população? Porque eu vejo que esse exagero na perfeição, que você nunca entrega nem o meia boca, vai gerando frustração no profissional, né? Sim. E o que acontece? A gente vai percebendo que as pessoas, elas querem o sonhado e por causa disso... Não aceito menos. O menos elas não aceitam. Aí você não tem nenhum. Você não recebe nada. É geral, né? Você não recebe nada, né?
E eu até brinco, eu falo que a hora que eu sair da área pública eu vou escrever um livro com as pérolas. São coisas assim, fantásticas que a gente encontra e não é que fala, pô, o cara... Não sou excepcional. O problema é que a maioria é abaixo da média. Não consegue enxergar o óbvio. Então o nosso problema hoje é que a área pública não consegue enxergar o óbvio. O óbvio. Eu vou te dar alguns exemplos. Nós fizemos um projeto interessante de vídeo monitoramento das escolas. E aí, eu cheguei numa escola e uma diretora veio e falou, Márcio, tô com um problema aqui, o nosso vigia é surdo. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. A piada já veio pronta. É a mesma coisa eu falar com você que eu contratei um motorista cego. O vigia é surdo? É. Eu falei, não pode. Ah, mas é inclusão. Eu falei, não, inclui ele em qualquer outra área, menos como vigia. Como que eu vou ter um cara que precisa de ter ouvido para escutar uma sirene tocar, escutar um portão sendo arrombado? Uma surdo. falta de discernimento, né? Aí, ou seja, eu falei, pô, eu tive que gastar a minha energia, gastar tempo para remover, para trocar essa pessoa de lugar. E de repente, ele com essa deficiência, ele tem alguma área especializada que pode ser melhor aproveitada. Outra área, né? Nós criamos um sistema no laboratório local lá, nosso laboratório municipal, para dar resultado de exame igual a iniciativa privada. Contratamos o sistema, colocamos lá, colocamos equipamentos, aí a gerente veio me falar, Márcio, como é que nós vamos fazer? Aqui do lado tem uma obra inacabada, o pessoal fica aqui usando crack e eles roubam aqui. Eu falei assim, mas e cadê o vigia? Não, o vigia fica aqui do lado, no SAMU. Eu falei, não, meu filho, me ajuda aí. O SAMU é 24 horas. Mas o vigia fica lá no SAMU. Aí vai eu de novo gastar a minha energia para transferir o cara do SAMU pro laboratório. Falei, gente, qual é o sentido de você ter um vigia no SAMU? Esse cara tá vigiando o quê lá? Lá fica aberto 24 horas, gente. Então, assim, são coisas que você fala... Percepções básicas, né? Assim, você está falando, não é possível que isso está acontecendo. Você acha que falta aquele cuidado de cuidar do que é público igual você cuida da sua casa? Exatamente. A minha equipe lá, o que eu falo com o meu pessoal? E, pra você ter uma ideia, de quando eu entrei para hoje, não ficou ninguém. Só ficaram os 3 efetivos que eram os analistas. O resto, a equipe inteira foi substituída. Porque aí veio gente com a mentalidade que eu gostaria que ele tivesse. Né? Aquela mentalidade... Produtiva, de resultado. Que é o básico. Então, eu falo... O que eu falo pra minha equipe? Falei que, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A área pública não produz nada. Nada. Vive de imposto. Se vive de imposto, nós somos os pagadores, nós somos os acionistas. E tem que lembrar que a tradução do imposto é imposição, exatamente. Né? E nós somos os acionistas. Então, fala pra eles, olha aqui, ó. Isso aqui, se você deixar quebrar, é o seu dinheiro que tá indo pro ralo. É seu. Então, aquela mentalidade retrógrada, atrasada, de que o que é público não tem dono, não funciona. O que é público é de todos. É um conceito um pouquinho diferente. O que é público é de todos. Só que na cabeça... E o patrão é o povo. Exatamente. Porque as pessoas não conseguem enxergar isso. Elas não conseguem. Por exemplo, você teve que ir lá pro SAMU, pra UPA. Você teve que ir lá pra UPA, beleza? Então, qual que é a minha visão? Quando eu fui para a área pública, eu já estava ali pensando no final da minha carreira, eu já tinha ali quase 30 anos da área de tecnologia, na iniciativa privada, eu ia e voltava todos os dias de Sete Lagoas para Belo Horizonte, porque eu morava em Sete Lagoas e trabalhava em Belo Horizonte. Eu falei, eu vou sossegar um bocado, vou ganhar menos, mas eu vou ter mais qualidade de vida e eu vou fazer alguma coisa para minha cidade. Essa foi a minha intenção, de assumir o cargo lá para fazer alguma coisa, né? E aí... O que eu coloco para as pessoas? Olha, e se for eu que for precisar desse serviço lá? E eu, estando aqui agora na cadeira, não fiz o que deveria ser feito. Depois eu vou chiar. Por causa disso. Né? Então, quando eu assumi a minha cadeira, na mesa tinha um ofício. Na mesa tinha ficado lá, ficou 6 meses sem gestor, a Secretaria de Tecnologia. Então, eu assumi, tinha um ofício lá. Do coordenador do SAMU. E o ofício vinha falando que o servidor do SAMU, o computador do SAMU, estava há 1 ano e meio queimado. Eu peguei... Mais 6 meses, que já estava lá 2 anos. Peguei aquele papel, falei com a Cristina, falou, Cristina, você tem um contato lá do SAMU? Tenho. Liga lá para mim e vê se esse que assinou esse ofício ainda é o coordenador. Era. Aí eu liguei pro camarada e falei, olha, doutor Marcelo, o senhor
me recebe aí no SAMU? Não, recebo. Então, fui lá. Aí fui lá para ver. Cara, deu vontade de sentar e chorar. Tudo na mão, tudo manual. Os radiocomunicadores, tudo quebrado. SAMU. Eu parei e falei, gente, SAMU é o negócio mais universal que tem. Ele atende do mendigo ao presidente, ao governador, ao prefeito. Qualquer um desses aí que tiver um problema, é o SAMU que vai socorrer o cara. Aí, falei, olha, doutor Marcelo, eu não vou prometer que eu vou resolver não, mas eu vou lutar. Vou comprar essa briga do senhor aqui. Saí de lá, fui pesquisar, encontrei 3 empresas que fornecia software e equipamento em comodato. Falei, esse é o que eu quero. É o que eu quero. Entrei em contato com as 3, falei que me manda orçamento. Me mandaram orçamento. Passou uns 15 dias. Uma das empresas me ligou. Márcio, como é que tá aquele projeto? Falei, olha, eu só não tenho dinheiro para executar. O cara virou para mim e falou, tem. Você tem dinheiro? Eu falei, tem? Tem. Eu vou te dar o número da conta, o valor e quando esse dinheiro foi depositado. Eu falei, você tá brincando. Tinha uma verba que estava do Estado, já tinha 1 ano e meio. Meu Deus. Para fazer aquilo lá. Aí nós fomos tirar do papel. Então hoje, por exemplo, o SAMU de lá, os celulares são tudo comunicação via satélite, então não tem sombra. Se você, pelo WhatsApp, você consegue mandar a sua localização para a viatura chegar mais rápido. Então está totalmente mudada. Então era aquela coisa, mas se amanhã eu for precisar desse SAMU? Então, acho que o gestor público ele tinha que ter essa consciência. Às vezes, eu até brinco e falo o seguinte, esse país só vai mudar. É uma utopia da minha parte, tá? Mas esse país só vai mudar o dia que os filhos, os parentes de 1º e 2º grau do gestor forem obrigados a estudar em escola pública e usar a saúde pública. Eu penso assim também, sabe, Márcio? Mas isso é uma utopia. É uma utopia. Felizmente. Eu acho que se pelo menos, antes de ser funcionário público, todo mundo fosse obrigado a ter no mínimo 5 anos de CLT, eu acho que a gente já daria um grande salto. Né? Porque eu vejo pessoas no estado, por exemplo, formam, não falando mal, Universidade Maravilhosa, João Pinheiro. Já forma ali um futuro servidor público, né? Sim, de um nível mais alto. Sim. Mas você identifica que a experiência é zero do mundo real. Não estou falando de gestão pública. Sim. Eu estou falando, não tem uma base básica corporativa. Sim. E tem que aprender na marra. Normalmente são os meninos fora da curva que dão um puta resultado em 10, 5 anos. Mas se você tem um pouquinho de mercado privado, para a pessoa entender o que é decepção, o que é o aperto, o que é certo, o que é pressão, o que é dar resultado, eu entendo que o funcionalismo público ele ia dar um salto de qualidade, porque ele ia ser mais motivado. Hoje ele desmotiva os talentos, né? Eu vejo que é muito talento por paixão e é desmotivado. Voltando no assunto dos médicos, você vê um médico sem fronteira ser elogiado no mundo inteiro. Me diz o que ele tem dos pré-requisitos para fazer um atendimento do SUS. Né? Eu vejo gente passando fome no mundo inteiro. Daí um dia eu fui comentar em Brasília. Por que não doa a ração dos militares? Ração que chama, né? Porque é a comida embalada a vácuo e tal. Isso. Mas vai dar ração para as pessoas? Não. Mas se for pro pessoal da guerra defendendo alguém, pode. Mas para a pessoa que está desnutrida, não. É preferível ela comer bolacha de lama, né? Isso. Então, a gente não tem... A gente sempre quer fingir que quer dar o melhor e acaba não entregando nada. É o que você falou. Exatamente. Agora, você com tecnologia... Quem não conhece bem um setor público acha que deve ter um RP que faz tudo. Mas, na verdade, você deve ter lá no mínimo uns 20 sistemas, né? Tinha. Consegui eliminar bastante? Consegui me eliminar bastante. Nesses 4 anos, eu consegui fazer a virada lá. Nós trocamos o nosso RP. Ele passou a ser mais robusto, mais completo. Tinha 13 Foi para um RP de mercado? Na verdade, é o seguinte. Continuamos com a plataforma do E-Cidade, mas atualizada. Então, tinha 13 anos que eles não... Eu lembro que tinha um problema que não atualizava. Não atualizava. Então, na verdade, a gente chamou de atualização uma troca de sistema. Porque você foi para a versão nova, totalmente diferente. 53 versões que estava atrasada, para você ter uma ideia. Então, a gente fez isso daí. Isso foi um desafiador. Foi desafiador. Mas em compensação, ele deve ter vindo com vários módulos. Sim, mas veio completo. E qual que foi a vantagem de eu ter vindo da área privada? E eu acho até interessante o seguinte, quando foram me chamaram para assumir a secretaria, eu fui entrevistado pelos meus 3 analistas. Eles é que me entrevistaram, né?
Então eu falei pros meninos, falei pros rapazes, falei, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho um diploma de análise de sistema, de nada, de programação, de nada. Eu não programo uma linha. Mas eu entendo de toda a lógica da TI. Porque eu sempre atuei na área de gestão de empresas de tecnologia. Então eu tenho minha formação contábil, administração e direito. Então eu posso garantir para vocês que gestor eu vou saber ser daqui, de vocês. E eles nunca tinham tido um gestor realmente com essa capacidade administrativa. Eles sempre tiveram um gestor, analista de sistema, técnicos. Sempre técnicos. Então são caras realmente fantásticos, mas na área dele. Para você gerir uma equipe, pra você pegar um time e fazer esse time realmente funcionar, é um negócio mais complicado, né? E eu consegui fazer esses meninos entenderem e mudarem essa lógica da tecnologia. Então, quando eu fui mudar, eu sabia perfeitamente que troca de sistema, porque apesar de eu chamar de atualização, eu estava trocando. O nome é o mesmo, a base era parecida, mas a linguagem já era outra. Até a linguagem era outra. O que eu fiz? Eu fiz esse processo em paralelo. Em todas as empresas que eu já trabalhei na área de tecnologia, você não troca um RP da noite pro dia. Você roda em paralelo. Você tem que ir rodando em paralelo. A hora que tiver, ó, zerou aqui, desliga aqui e começa aqui. Difícil é só justificar para quem não entende. Exatamente. Que acha que é sobre objeto, que é jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora, pagando publicidade. Só que para minha sorte e para azar dos outros gestores, nós tivemos o caso de Governador Valadares. Os caras ficaram 3 meses sem sistema. Por quê? Não, mas nós contratamos um sistema de São Paulo, não interessa, pode contratar o sistema da NASA. Você vai levar um tempo para poder fazer esses 2 sistemas virar um só. Porque a compatibilidade, os pessoal não tem noção do que é RP, não. São coisas, assim, totalmente distintas. A forma... Não é sair de uma casa e entrar em outra, né? Não é. Aí nós fizemos essa mudança, nós trocamos o sistema da educação, que não funcionava, trocamos o sistema da saúde também, que não funcionava, e a gente passou a ter um sistema mais robusto, onde você consegue usar o smartphone. Uma outra briga que eu comprei lá foram com os nossos nobres vereadores. Porque você sabe que uma plataforma de campanha sempre foi marcação de exame, sim, marcação de consulta. Então, lá não era diferente dos outros lugares. E aí eu falei, olha, gente, o ideal é não ter fila. Mas se tem fila, o mais justo é a ordem de chegada. Ponto final. Não me interessa quem é. Se tiver alguma prioridade, a gente vai ter a fila das prioridades. É igual fila preferencial. Se você tem lá 10 pessoas que já tem mais de 165, vai ter que esperar. Ela é preferencial, mas tem 10 ali. Tem 10 na mesma 10 situação. ali na mesma situação. E aí nós fizemos isso. Rapaz, quase que a minha cabeça rola. Porque acabou o balcão. Então hoje nem o prefeito muda a ordem da fila dos exames e das consultas. É interessante porque eu tinha sítio em Funilândia, né? Que você sabe. E tem vereador de Funilândia que ele é eleito pegando a divisa com 7 Lagoas e levando para fazer exame em Funilândia. Exatamente. Porque lá normalmente não tem fila. Isso. E o cara é eleito, ele precisa de 150 votos para ser eleito todo ano. Exatamente. Então existia toda essa situação que a gente foi começando a mudar e mostrando para as pessoas, olha, e lá é o seguinte, essa fila, ela foi para o nosso portal Transparência. Então o cara vê lá, qual lugar que ele está na fila. Então se ele entrar lá e consultar, ele vai saber, olha, eu sou o 10º aqui, para aguardando os exames. Então a gente começou a mudar isso daí. E fazer uma gestão à vista, literalmente. Exatamente, né? Para o cidadão começar a se sentir responsável por aquilo. Porque acontece demais também, a pessoa chega para você, não tem jeito de você me colocar na frente, aí você vira e fala assim, vamos inverter os papéis, vamos imaginar que você é a próxima, aí alguém passa na sua frente e você acha justo? Não, eu falei, pois é, você está pedindo uma coisa que para você não acha justo. Então você tá olhando só pro seu umbigo, mas tem um monte de gente aí. Você me lembrou uma situação, né? Eu dava suporte no provedor Y e aquela época da internet de escada dava sábado, meio-dia. Era o inferno. Era o inferno. Aí eu não lembro se era de Ibirité, ligava um juiz nervoso e a gente tinha que dar aquele discurso. Não, olha, conforme regulamentação da Anatel, o provedor pode vender 8 linhas, uma linha para até 8 usuários. Só que o AI trabalha com menos e na região do senhor são 6 usuários por linha. Ou seja, conecta 1 e espera 5. Ele fez a conta e falou, você sabe com quem você está falando? Eu respondi, sei, com o digníssimo usuário AI.
Mas o cara deve ter espumado lá do outro lado. Vou fazer o quê? Ele queria que eu derrubasse 5 para conectar ele. Primeiro que se eu fizesse isso, ia ser eticamente terrível. Terceiro, qual que é a garantia que ele ia ser o próximo? Exatamente. E assim, são situações que a gente vai vivendo ali no dia a dia, e as pessoas que estão do outro lado lá, elas não conseguem enxergar isso daí, né? Essa coisa de você. E sabe o que é interessante, Short? É que a gente começa a perceber que as pessoas estão carentes disso daí. Então você começa a ter um time que começa, porra, a ideia desse cara é boa. Vamos trabalhar, vamos fazer as coisas acontecerem, né? Teve um ano passado, numa quarta-feira, eu estava recebendo minha carteira da OAB. Aí começou a pipocar meu celular. Falei, ixi, lascou. Tava numa solenidade que eu não podia sair. Aí fui ver, tinha queimado o switch da UPA. Falei, lascou. Aí peguei, graças a Deus, o WhatsApp, né? Você consegue resolver algumas coisas. Aí mandei mensagem para um amigo meu que tem empresa que fornece equipamento. Falei, cara, você tem um switch? Ele falou, Márcio, eu tenho um switch, mas eu não tenho quem possa fazer a troca para você. Falei, fechou, eu tenho quem troca, mas não tenho equipamento. Ele falou, então, 9h30 eu entrego para você lá na UPA. Isso era umas 8 horas da noite. E a solenidade correndo, e eu doido porque se entregasse minha carteira para mim sair e tal. Era 9 e pouca, terminou a solenidade, eu liguei pro meu técnico. Falei, onde é que você tá? Falei, eu tô na casa da minha namorada. Falei, ó, pede desculpa pra ela aí que eu tô passando aí pra te pegar, nós estamos indo lá pra UPA. Chegamos na UPA, era umas 11 horas da noite. Saímos de lá 1h30 da manhã. Essa é a parte que também ninguém vê da administração Não pública. Não vê. Aí as pessoas falam assim comigo, pô, mas você não precisava ter feito isso, poderia ter esperado amanhã. Falei, cara, o que é uma UPA sem sistema? Nada. Não vai atender ninguém. Agora, se você não é parceiro, se você não é honesto com os fornecedores, quem que vai ser parceiro com você? Nunca. O cara não ia me atender essa hora nunca. Porque nos 20 anos que eu atendo governo, eu passei os 20 anos quebrando galho, emprestando equipamento, fazendo serviço gratuito que ninguém enxerga também. Não. E o cara te ferrando. Ferrando, né? Vários. Exatamente. Então, assim, a maior briga minha lá com os meus funcionários é exatamente isso. Eu falo, pessoal, se chegou a nota lá na tesouraria, não pagou porque não tem dinheiro, beleza. Conversa, né? Beleza. Agora, o cara ficou sem receber porque ficou parado na gaveta, aí é sacanagem. Aí é uma covardia. É molecagem, né? É uma covardia. Só que as pessoas... outra coisa que é muito comum na área pública. A pessoa, ela sai de férias, o serviço sai junto. Sai junto. Sai junto. Ninguém... Não, é só o fulano. Como é só o fulano, gente? Não pode, velho. Ô, Márcio, eu já tive um contrato no Estado em que o setor, né, a subsecretaria foi extinta. Só que o subsecretário, ele colocou meu contrato, a renovação no envelope e escreveu na mesa, só abrir o próximo subsecretário. Só que isso foi extinto. Aí não tinha. Ele fez de maldade. Não tinha. Brigando, com quase 45 dias, eu tive uma pessoa que teve coragem de rasgar o envelope. Você entendeu? Todos os dias passavam na frente do contrato e não localizavam o contrato. Porque talvez. É umas coisas assim de maldade. Não só isso, o que acontece, Short? As pessoas não têm muita visão política, por exemplo. Elas não conseguem entender o que é uma ação de governo e uma ação de Estado. Perfeito, muito bom. Eles não conseguem enxergar isso. Então, por exemplo, vou te falar qual que é a minha... Às vezes troca a gestão e o fornecedor continua, exatamente, né? Esquece. É disso. Estado, gente. É Estado. TI é Estado. Eu tive uma coisa até... eu vou continuar, vou abrir um adendo. Eu falei com o prefeito o seguinte, prefeito, essa história de que todo mundo é igual, isso é utopia. A secretaria mais importante que só tem é a TI. Ele ficou bravo comigo. Como assim? Eu falei, qualquer outra secretaria, se parar, só para ela. Se eu parar, eu paro todo mundo. Perfeito. Então, a secretaria mais importante hoje é TI. Não, aí criou o caso. Deus foi tão bom comigo. No dia seguinte, nós tivemos um problema de internet. Nós ficamos 3 horas, todo mundo parado. Parou o município. Aí ele veio, eu falei com o senhor? Que a TI... Uma coisa é ter a valorização que merece, né? Falei com o senhor. Outra coisa é a Né? importância. E aí, o que acontece? Baseado nisso daí... Eu adotei a política do bode na sala. Conta pra gente. O que acontece? Você começa a quebrar galho demais, as pessoas não vê o que você está fazendo. E não faz o que deve ser feito. Continuam querendo gambiarra e quebrar galho. Então eu comecei a perceber que eu não podia continuar fazendo isso. Então eu comecei a deixar o problema estourar. É o bode na sala. Porque é o seguinte, o cara chega pra você e fala assim, Rochote, esse bode ali no estacionamento tá fedendo, senhor. Você tá aqui na sua sala com ar-condicionado, fala, tá não. Você chega e fala, o bode tá fedendo. O cara vira pra você e fala, não tá não.
Você pega o bode e traz aqui para dentro. Ah, meu amigo, o cara, pô, mas esse bode tá fedendo. Porque aí ele vai sentir. Então, a política do bode na sala era isso. Tinha muitas coisas que eu poderia quebrar o galho, eu não quebrava o galho. Eu deixava o bode pra sala. Porque só assim eu conseguia resolver os problemas. Só assim gera valor, né? E você consegue resolver os problemas. Então, você tem uma ideia. Quando eu cheguei, a TI tinha um orçamento de 1,5 milhão. Só? Só. Para uma cidade de 280 mil habitantes. Hoje, nós temos um orçamento em torno de 10 milhões. E você gerencia os da educação e da saúde. Exatamente, que é um orçamento à parte. Específico. À parte. São orçamentos à parte. Só lembrando, né? Trabalhando certinho, não falta educação dinheiro para tecnologia na educação nem na saúde. Não. A falta... É o secretário saber trabalhar certinho, que ele tem uma verba extra ali especial, Exatamente. Certo? E aí vem aquelas situações interessantes que quando você faz uma coisa realmente pensando no bem, sem simplesmente estar com terceiras intenções, esse coordenador do SAMU, que eu ajudei lá, é o atual secretário de saúde. Primeira coisa que o cara fez quando ele assumiu, me chamou na sala dele e falou: Márcio, você vai ser meu braço direito na administração. Eu quero revolucionar a saúde com o seu apoio. Então, eu comecei a ter essa possibilidade de ajudar, de fazer as coisas acontecer, porque lá atrás eu fui lá para ajudar o cara. Falei, pô, e tendo a ótica até do usuário, né? Exatamente. Porque, o Short, a gente poderia fazer muito mais do que as pessoas recebem na ponta. O problema é realmente a pessoa ter essa preocupação. Márcio, quando eu falo que eu trabalho com o governo mais por um lado social do que financeiro, tem gente que duvida. Mas você já acompanhou o histórico e sabe que a conta não fecha para estar investindo tanto em governo, né? A gente depende do privado para pagar as contas, porque a gente acredita que um pedacinho de cada um vai melhorando, né? Eu observo muito nas prefeituras e até os governos de estado, queria ver com você, isso hoje representa até em Brasília. As secretarias menores são muito abandonadas e acreditam que nem precisam de TI, porque nunca viram nada que os ajude. Você pegar uma Secretaria de Desenvolvimento Social, uma Secretaria de Esporte, uma Secretaria de Turismo, Cultura. Você fez alguma coisa em Sete Lagoas para mudar isso? Sim. E são situações bem interessantes. Por exemplo, vou te dar um exemplo recente. A Secretaria de Cultura estava ligado à Secretaria de Educação. Porque quando o Duílio assumiu, ele foi obrigado a dar um choque de gestão. E uma coisa interessante, você não sabe o motivo de eu ter ido para a prefeitura. Eu vou te contar aqui o motivo de eu ter ido para a prefeitura. Eu fazia parte de um trabalho muito interessante, que é o Observatório Social, que é um braço civil do TCU. É uma entidade que fiscaliza as prefeituras. E eu fazia parte dessa diretoria. No caso municipal. Só Sete Lagoas. Só Sete Lagoas, né? Existem várias cidades aí. E aí, estava numa situação que a prefeitura estava com 3 meses de salário atrasado, 13º atrasado, aquela situação toda avacalhada. E foram para uma reunião na Câmara, uma reunião, na audiência pública. Né? E eu fui como participante do observatório para essa reunião. E lá, os caras começaram a falar, né? Aí tinha lá você chegou a ter contato com ele, o secretário de planejamento, que a TI era ligada ao planejamento, que era o Adilson, né? E ele abriu um PowerPoint muito bonito e colocando lá que ele tinha acertado 94% da previsão orçamentária. Eu peguei meu celularzinho, uma calculadorazinha básica e peguei lá o orçamento. A previsão de orçamento era 700 milhões. Se ele errou 6%, ele errou 42 milhões. Ele estava devendo para os servidores uma média de 32 milhões. Eu não pestanejei. Falei, olha, muito bonito seu PowerPoint aí, maravilha, você acertou 94%. Mas o seu 6% de erro você financiou em cima dos servidores, ué. Meu amigo. Aí os caras ficaram bravos comigo. Falei, vou mais além com vocês. Eu peguei aqui, ó, o nosso PIB dos últimos 5 anos. O PIB dos últimos 5 anos, ele teve um decréscimo de 5,5%. A prefeitura não produz nada. Nós vivemos em função de PIB. E vocês aumentaram a folha em 30%. A conta não fecha, meus amigos.
A conta não fecha. Bom, terminou a reunião, o prefeito me chamou. Falou aqui, é muito bom ser atirador. Você não quer vir ser vidraça, não? Eu falei, olha, eu aceito a sua proposta com 2 condições. Eu preciso de ter autonomia e retaguarda. Enquanto você me der autonomia e retaguarda, eu tô com você. O dia que você me tirar uma dessas 2 coisas, eu pego meu chapéu e vou embora. E assim aconteceu a minha ida para o município. E graças a Deus, ele me deu as 2 coisas, autonomia e retaguarda. Tanto é que eu consegui resolver o seu problema. Que era resolver e o cara assinar. Porque não adianta também você fazer as coisas e chegar lá o cara... Porque até então a exaustão a gente já tinha ido, né? Sim. Com falta de responsabilidade, falta de palavra, né? Sim. Palavras vagas, mentiras, etc. As pessoas não queriam fazer a coisa acontecer, Short. Porque existe a maneira certa de fazer, você tem que ir atrás. Existe. É porque o pressuposto, né, de todo mundo é que tem rolo, né? Exatamente. Aí quando você vê que tem algo que não tem rolo, é só má vontade, aí é o que a gente vê no mercado, né? Ele tá tentando vender dificuldade, é isso? Tá gerando dificuldade para vender facilidade. Exatamente. Né? E na verdade, às vezes você encontra, né? A gente vai encontrando as pessoas sérias e vai mantendo relacionamento com elas. Sim. E eu sonho que a área pública, ela realmente ela seja reduzida. Ela se limite ao que realmente lhe compete, ao que seja ali da sua... O Estado menor, O Estado menor. Márcio, eu sempre discuto isso, né? Vamos pegar a bandeira aí de Minas Gerais, que é um triângulo. Sim. O Brasil é um triângulo invertido, né? Na parte do dinheiro, né? Porque eu falo para todo mundo, gente, a gente mora no município. O município está dentro de um estado, que o estado está dentro de um país. Mas a vida é no município. Por que o dinheiro não fica no município? Aquele famoso chavão político, né? A gente precisa de mais Brasil, menos Brasília. Infelizmente. Mais Brasil, menos Brasília. É uma realidade, porque você vê as pessoas, eu acompanho isso diariamente, as pessoas que pensam Brasil, elas não conhecem o Brasil, elas sequer vão lá na ponta, né? Não sabe. E o que acontece, Short? Esse percurso do dinheiro, ele se perde no caminho. Por que o dinheiro tem que sair do município, ir para Brasília, voltar para o estado, para depois voltar para o município? Ele se perde no meio do caminho, cara. É a história da Honda, né? Por que eu importo peça para Santos, para mandar para Manaus, para descer a moto pronta para São Paulo, para vender em São Paulo? Exatamente. Né? Mas a gente gera essa complexidade que não faz sentido, mas nos custa muito, né, Márcio? Exatamente. E aí a gente vê também umas outras situações, é óbvio, né? A gente vê muito município que não devia existir. Você vai falar, mas não paga, não paga conta. É um puxadinho ali que funciona mais como um povoado. Isso aí. Ou uma extensão, um bairro de outra cidade, né? Que seria muito mais lógico. Exatamente, não paga conta. Então, assim... Você tem uma cidade que não paga a conta e tem uma folha alta, qual o sentido que faz, né? Não faz o menor sentido. Não consegue gerir, porque se cobrar imposto não é popular. Exatamente. Né? Se cobrar as fazendas, etc., não fica popular. E como é que funciona, né? É um sanguessuga. Exatamente. Então, esse é um problema sério. A gente tem um outro problema muito sério. Eu me lembro que eu estava fazendo no curso de Direito, a gente tinha um trabalho lá bem interessante, que chamava-se Falando Direito. A gente ia nas escolas de 2º grau, falar para os alunos do 2º e 3º ano, do ensino médio. Cara, é uma loucura. Ninguém sabe... Nada. O mínimo do seu direito. O mínimo do seu direito. Nada. Você pegava o livrinho da Constituição, você mostrava, o pessoal nunca tinha visto na vida deles. Então, assim, o que você vai esperar de uma geração dessa? Nada. Agora, Márcia, é um ano de eleição. Sim. O prefeito atual não pode mais reeleger. Quais são constitucionalmente, né? Quais são as expectativas para 2025? Olha, o que acontece? Continuar na prefeitura, ter uma expectativa de um sucessor que continue mantendo o projeto? O que você vislumbra? Na verdade, essa questão de ter um sucessor, aí eu estava falando da visão de... o continuismo... a visão de Estado e visão de governo. Só para pegar, eu forneço 7 Lagoas, tem quatro gestões. Nunca vi nenhum continuismo lá dentro. Não, é muito difícil. Mas o que acontece? Eu vou te falar da minha área, né? O que eu já estou fazendo? Então, por exemplo, eu sei quais contratos estão vencendo logo no início de 2025 e não tem possibilidade de renovação. Então, o que eu já estou fazendo? Preparando as licitações. Então,
Estou fazendo ata para esses contratos. Porque a hora que o cara assumir, ele não vai estar perdido igual eu cheguei, encontrei o trem. Ele vai ter o poder da decisão, né? Se ele quer assumir a bronca ou se ele quer aproveitar e resolver. Exatamente, resolver. Então eu acho que isso é interessante. Tá deixando já bem encaminhado. Ao invés de deixar aquela coisa de terra arrasada, eu não tenho que encarar que o meu sucessor é meu inimigo. Eu completei um ciclo. Se eu for continuar, ótimo. Se eu não for continuar, quem está lá, que o cara... Deixa encaminhado, né? Deixa encaminhado. Para que ele melhore mais ainda, se for possível. Exatamente, exatamente. E a gente está criando alguns mecanismos para que o cara não tenha muita condição de fazer besteira. Não tenha muita condição de fazer besteira. Que haja uma certa dependência, né? Então, essa questão, por exemplo, de equipamentos alugados. O cara não tem pra onde correr, filho. Senão ele paga a prefeitura. Exatamente. E o melhor dos mundos é dar continuidade. Aluga, gente. Para com esse negócio de comprar. Conta para quem está assistindo os prêmios que você conquistou para Sete Lagoas nos últimos anos. Olha, nós conquistamos um prêmio que foi a da Central Semafórica na cidade, que, aliás, é um negócio antigo, que a gente tinha sinais lá da década de 70, 80, né? A gente não conseguia andar 100 metros sem pegar um sinal fechado. Você saía, o sinal abria, o outro da frente fechado, aí ele abria o outro fechado, a gente lá vai mudando isso daí. E aí ganhamos um outro prêmio em Belo Horizonte, que foi o vídeo monitoramento Botão do Pânico. Esse foi um detalhe interessante. Quando surgiu aquela onda de atentado nas escolas. Então, o que vieram para mim? Márcio, vamos colocar detector de metais nas escolas. Falei, olha, isso é um negócio meio complicado. Não, porque isso aí a gente consegue, tem verba. Falei, olha, tá bom. Você detectou que o menino tá armado. Quem é que vai tirar a arma dele? A escola do Brooklyn? Isso é um problema. Eu falei, olha, nós já temos aqui uma situação onde eu fui obrigado a colocar o vídeo monitoramento porque extinguiu a carreira de vigia. Não existe mais carreira de vigia na prefeitura. Então, os que estão lá, aposentou, foi exonerado, não contrata mais vigia. Então, não vai ter essa função lá. E aí eu tive que criar alguma coisa. Falei, gente, vamos colocar vídeo de monitoramento. Aí o pessoal falou, vamos contratar terceirizado. Eu falei, não. Se você pegar a Constituição, quem tem a obrigação de cuidar do patrimônio público é a Guarda Municipal. Nós temos uma Guarda Municipal. Perfeito, é isso aí. Vou colocar a central dentro da Guarda. Perfeito. Ainda vou fortalecer a Guarda. Fiz esse trabalho. Primeiro ano que nós colocamos esse vídeo de monitoramento, nós tivemos uma redução de 92% dos roubos nas escolas. No ano anterior, nós tivemos 42 roubos. No ano seguinte, com o vídeo de monitoramento, nós tivemos apenas 4. Dos 4, todos resolvidos. Todos resolvidos. Todos resolvidos por causa do vídeo de monitoramento. Né? Então, foi uma coisa simples que a gente colocou. Quando veio o problema, falei, capaz, eu preciso de... Aí eu lembrei do meu tempo lá da rede ferroviária. Meu primeiro emprego foi gerente financeiro na rede ferroviária aqui em Belo Horizonte. Saí da faculdade, fui ser gerente financeiro lá. Eu lembro que na tesouraria tinha um botão. Se tivesse algum assalto, eu apertava o botão e disparava um alarme. Eu lembrei, falei, gente, tem que ter algo parecido nas escolas. Aconteceu algum problema, eu aciono. Só que aí ficava, mas e o tempo de resposta? Falei, vamos fazer um convênio com a PM. Nós temos georreferenciamento, eu sei qual escola que é, qual que é a localização dela, a viatura que estiver mais próxima, ela atende a ocorrência. Perfeito. E com detalhe, com as imagens em tempo real. Eu sei exatamente o que está acontecendo na escola. Se o cara está com uma foice, com um machado, com uma escopeta, com uma arma, se ele está com um refém ou não. Eu tenho a visão do local. Então, aí nós fizemos isso. Colocamos nas escolas, o meu analista junto com o engenheiro da Intelbras, os caras não tinham isso. Nós desenvolvemos uma ferramenta dentro da plataforma da Intelbras, que fazia o vídeo, nós compramos as câmeras da Intelbras, e tinha o sistema, e aí nós conseguimos transformar aquele controle remoto de acionamento do sensor de presença. Nós colocamos sensor de presença nas escolas também, por causa do noturno. E aí esse botãozinho veio a calhar. E fizemos o teste. Então a gente deu em média de 4 a 5 minutos para uma viatura chegar no local. É um tempo extremamente ínfimo comparado à situação. Perfeito. Então, e eu, assim, eu não tinha consciência dessa grandeza disso, porque eu fiz uma coisa simples, gastando pouco, investimento de 1,5 milhão, 57 escolas, pouquíssimo, né? E não dei importância para isso. Belo Horizonte
tinha um evento aqui, Expo, BH, Cidades Inteligentes. No último dia de inscrição, o secretário de desenvolvimento, o Edmundo, me manda a mensagem. Ô, Márcio, tem esse negócio aqui, você não quer inscrever, não? Eu falei, Edmundo, pô, você manda um negócio agora, caramba? Isso era 4h pouca da tarde. Eu falei, vou fazer esse troço. Entrei lá, peguei todo o meu... A gente tinha feito todo um projetinho e tal, mandei pros caras, mandei os vídeos e tal. Aí, semana seguinte, eles falaram, olha, vocês foram escolhidos. O projeto que vocês fizeram realmente foi diferente, foi diferenciado. Aí, dia 26 de março, nós apresentamos em Belo Horizonte. E Belo Horizonte tinha link com Nova York, que é lá um braço da ONU, os negócios lá. O pessoal de Nova York acabou colocando o nosso projeto também como um projeto premiado em termos de... Até porque Estados Unidos, eles têm lá os seus problemas bem pior que é o nosso. Isso é bem sério lá. E não usava essa tecnologia simples. Simples. Eu simplesmente peguei o que eu já tinha e uni as duas coisas. Ó, você vai ter um alarme e eu vou ter um monitoramento. Às vezes a solução é óbvia, né? E a gente tenta complicar, né? Exatamente. Aí eu tenho lá na sala, na Guarda Municipal, eu tenho 6 televisores de 65 polegadas, centro de operações, 24 horas. E olha só como é que a gente vê que a coisa funciona. Eu tive um caso que dispararam o alarme que estava tendo um abuso numa escola. E por que dispararam o alarme? A monitora viu na imagem um jovem abraçando uma criança por trás e beijando essa criança. Bom, Guarda Municipal para o local. Aí vamos apurar. O que nós descobrimos? Que não era um abuso. O jovem de cabelo curto não era um rapaz, era uma moça, cuidadora de um autista, que estava em surto. Mas eu falei, o sistema funciona. Porque se fosse realmente um abuso... Antes gerar o alerta do que não fazer nada, né? Exatamente. Então a gente percebeu, porque tem muito também... Porque ali não pode falhar a abordagem, Exatamente. A gente tem muito o seguinte, você cria o sistema e o trem fica perdido. As pessoas não fazem o que tem que fazer, não olham, não cuidam disso. E a gente começou a acompanhar. Agora, Márcio, deixa eu te perguntar. Alguém da Secretaria Estadual de Educação foi ver, tentar entender para replicar? Não. Isso que é o que dói, né? Não foi. E assim, depois que nós fizemos isso... Se não for pensado pelo gestor, não se vai, né? Não vai. E é uma coisa simples, cara. Que dá resultado. E que inibe. Porque o cara que pretende fazer alguma coisa, falou, não vou não, porque eles vão me pegar. Porque as imagens aqui são claras, são em tempo real. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho interessante. Outra coisa que a gente está fazendo agora... A gente teve uma certa sobra de um contrato no final do ano passado do olho vivo. E os caras estavam pensando em largar para lá. Eu falei, não, vamos melhorar nosso olho vivo. Nosso olho vivo tem 20 anos, ainda é joystick. Eu falei, isso não usa mais não. O que eu fiz? Comprei câmeras de reconhecimento facial. E vamos colocar lá um sistema de inteligência artificial. E vamos integrar com o Ministério da Justiça, com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Faz um cerco inteligente. Se o cara tem mandado de prisão, apareceu a cara dele lá, vai disparar o alarme. Então nós vamos colocar para rodar agora. Não faz igual o estado de Sergipe, não, que toda pessoa preta é condenada lá, né? Já 2 escândalos. Se a pessoa tiver cor em Sergipe... já falhou, já pegou uma moça numa festa, já pegou um jovem no estádio. São é uma vergonha, né? Vergonha, são os equívocos, né? Mas a câmara contratada é mais cara do que a de São Paulo. É mais cara do que da Arena do Palmeiras, né? Que foi perfeita para achar aquele assassinato, né? Da garrafada. Da garrafada lá. Né? Aquele crime. Aí você vai ver um estado igual, a gente compra uma coisa caríssima, mas a qualidade parece que é dos anos 2000. Exatamente. Como é que pode, né? Eu acho que o Short, qual que é o grande problema? Né? Aí quando eu te falo essa questão de ter a retaguarda do gestor, isso é importantíssimo. Isso eu não posso reclamar do prefeito do Ilho. Não posso reclamar. Uma certa feita, um determinado fornecedor apareceu na minha sala. E esse cara começou uma conversa meio atravessada. E eu falei, olha, cara, do jeito que você tá falando aí, não vai rolar. Não vai rolar. Ele virou pra mim e falou assim, e se a gente vier por cima? Eu falei, tenta. Vier por cima Falei, tenta. Minha namorada, né? E o cara realmente saiu da minha sala, foi no gabinete do prefeito. E o prefeito mandou de volta. Mandou de volta. Ele voltou. No que ele voltou, eu falei, olha, enquanto eu estiver aqui, você não entra. Eu te falei. A porta de entrada da TI é aqui, ó. É aqui. Não é lá em cima. Tem que seguir um processo correto, né?
Não é lá em cima. E assim, o que acontece? É a questão da confiança. Um outro fato interessante. No meio da pandemia, a gente estava com aquele problema de aula online. Nós conseguimos até, foi através de você lá com a Google, aquela plataforma gratuita, a gente fez inscrição e tudo mais. Aí veio a seguinte situação. Márcio, como é que nós vamos fazer com as crianças vulneráveis, que não têm celular? Porque a gente acha que não, ainda tem muita gente que não tem celular. Ainda tem muita gente que não tem celular. Como é que nós vamos fazer? Isso era em junho. As aulas iriam voltar em agosto. Aí o prefeito sugeriu da gente comprar tablet e CD para os meninos vulneráveis. E eu iria criar um Wi-Fi nas escolas para que ele tivesse acesso ali da internet em volta da escola. Eu falei, olha, é a única forma que eu tenho, não tenho mais o que fazer, não consigo pagar a internet para cada aluno desse daí. Bom, disparamos o processo, imaginamos que esse processo ia finalizar ali dentro do prazo. Meu amigo, passou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, o processo não tinha finalizado. Falei, estranho, não vai dar bom. Fiz um ofício pedindo o cancelamento da licitação junto ao consultor de licitação. E não tinha falado nada com o prefeito. O prefeito me chama lá no gabinete dele. Como é que você cancela isso aí e tal? Que eu já tinha prometido que não sei o quê. Eu falei, prefeito, deixa eu falar com o senhor uma coisa. Quando eu assumi, eu falei para o senhor que eu não iria fazer merda e nem ia deixar o senhor tomar bola nas costas. Pensa comigo aqui, prefeito. Nós estamos em novembro, não terminou o processo. Se esse processo terminar em dezembro, só vão me entregar isso lá para janeiro, fevereiro. Se entregar, as aulas está previsto voltar presencial em fevereiro. O que eu vou fazer com esses tablets? São 4,5 milhões de reais. Como é que nós vamos explicar isso para o Ministério Público? Ele ficou meio bravo, mas ele aceitou. Falou, não, então tá certo. Falei, vamos comprar computador para equipar as escolas. Ah, mas me falaram que seus computadores estão muito caros. Falei, meus não, prefeito. Meus não. Eu estou licitando computadores de marca, garantia de 5 anos, um site. O senhor não tem problema no seu governo. Eu passo o governo inteiro, né? Vai passar. Suportado. Exatamente. Garantia um site. Se der problema, os caras vêm cá e trocam o problema. Quando foi 2 meses depois, o Calil aqui em Belo Horizonte tomou um processo pesado por causa disso, compra de tablet. Então, a partir daí, o prefeito começou a confiar. Eu falei, olha, eu não vou deixar o senhor entrar nesse parrela. E eu não vou colocar o meu na reta também. A gente tem que ter noção do que está fazendo. Se o projeto for virar elefante branco, né? Não... É um perigo. Eu falo sempre, o Short, e a gente se relacionou. Olha, pessoal, o que for contratar tem que ser entregue. Ponto final. Por quê? Quando você não entrega o que foi contratado, você está chamando o Ministério Público para cima de você. Isso é loucura. Então, existe ainda alguns poucos, graças a Deus, empresários que eles acham que pode fazer isso. Isso é uma loucura. E o gestor público tem que lembrar que se ele pede favor é favor, não é obrigação, né? Exatamente. Não é favor de um dia que pode virar uma obrigação. Uma coisa é você estar precisando de uma urgência e ter um favor. E outra é você achar que o favor é sua obrigação. Exatamente. E a gente realmente ter essa relação profissional. É óbvio, igual você falou, quando eu precisei, todas as vezes que eu precisei, você nunca negou ajuda. E todas as vezes que você teve alguma necessidade justa, eu também fui atendido. Então, assim, isso é normal. Só que as pessoas não conseguem enxergar essa forma. Márcio, o papo tá muito legal, tá longo. A experiência dá pra gente fazer muito tempo, né? Isso é bacana. Sabe o que é o mais legal dessa conversa? Primeiro, para quem é do privado, a gente já conversou com algumas pessoas no privado, é para mostrar que praticamente todos os seus assuntos não é dessa secretaria. Você percebeu isso? Exatamente. Tirando a parte de colocar seu processo e sua equipe em ordem, você falou de segurança pública, você falou de saúde e falou de educação. Isso é fundamental porque a gente estava conversando em outros capítulos sobre se não entender do negócio, nem vá. Né? Se você não quiser entender do negócio. E a TI, para ela ser sustentável, ela tem que saber do negócio. Sim. E para ser uma TI de prefeitura que seja valorizada, que a prefeitura se modernize, você tem que conhecer qual que é a gestão pública nas pontas. Sim. E você mostrou bem, você trabalhou com guarda municipal, né, com desenvolvimento social, Sim. com cultura, com saúde. Se você não entender como essas áreas funcionam, como que você vai ser uma área de suporte para cliente, né? Exatamente. É você entender e dar solução.
Quando eu falo com você, a gente é treinado para dar resultado, e os caras, para isso eles é fantástico. Só que para nós que viemos da iniciativa privada, isso é comum. É obrigação, isso né? É comum, meu amigo. É. Se você não deu resultado, na hora do almoço, você te manda pro RH. E ponto final. Então, assim, eu que trabalhei na área comercial, como se diz, vendedor consultivo, cara, dia 30, você tinha que apresentar Números, né? números. Quando era no dia 1º, o cara já perguntava, e aí, como é que tá esse mês? Então, assim, você não tinha folga não, meu amigo. É pressão o tempo todo. Existe aquele método contábil, né, da competência, né? Eu acho que se todo fornecedor público ou todo fornecedor, todo empresário no Brasil trabalhar por competência, o governo vai ter que ficar mais atento, né? Porque ele só vai começar a receber impostos pós o fornecedor receber. Esse negócio de a gente pagar imposto para depois receber, essa ordem está errada, né? Exatamente. Você tem que receber e depois pagar imposto. Cara, o papo foi maravilhoso. Eu acho que a gente estendeu bastante. Eu acho que essa aula de mostrar que o gestor público, quando ele quer na área de tecnologia e ele envolve o negócio da cidade, é o cidadão que sai ganhando. Sim. Márcio, parabéns, contou tudo aqui pra gente no podcast Contei Tudo. E agradecemos aos nossos parceiros aqui, a Space Shot, o Space Podcast e a Magna TI. Valeu, isso aí. querido. E eu agradecer, né? Se eu tô até hoje aí, foi graças ao Shot aqui que me deu uma sacudida lá para mim saber o que eu ia enfrentar, né? E depois confiou. Eu quero te agradecer aqui, já te agradeci, então vou agradecer publicamente. Se você não tivesse me dado aquele voto de confiança, talvez eu não teria emplacado, né? Então a gente conseguiu ali superar aquele momento de crise e fazer a coisa certa. Que Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado. Abraço. Valeu, gente. Abraço.